dizer é que foi preparado especialmente para vocês, tá? Então eu quero que vocês recebam isso como um presente, assim como está sendo um presente para mim. Então o tema é vai fazer sentido. Pode falar mais alto. Gente, é o seguinte, eu gosto de palestra legal, acho que vocês também, né? Já basta a vida de chata, né? A maioria dos dias. Não é tudo monótono, tudo muito sóbrio, não é? Então é para ser legal. Se eu chamar alguém aqui em cima, corre, pode vir, tá bom? Se eu falar para alguém falar alguma coisa, por favor, fale. Vocês estão me ouvindo bem, né? Todo mundo? Sim. Então vocês vão participar comigo, beleza? Certo? Se eu falar vem, ninguém vem, eu vou fazer assim o Nildo T e vou ir buscar, tá? Então é para ser legal. Vocês vão ver que, por exemplo, se eu fosse passar esses slides para frente aqui, vocês não iam ver algumas palavras aleatórias, uma foto de quando eu estava grávida, uma foto de 2 bebês que eu fiz o parto. Se passasse os slides sem eu falar nada, vocês iam dizer não faz sentido. Mas vai fazer sentido, tá? Não é nada jogado ao ar, não. E eu espero que faça muito sentido para vocês. Certo? Não vou pedir para levantar a mão, tá? Mas se alguém aqui não tem nenhum propósito, eu quero que pense em um. Para o restante da palestra continuar fazendo sentido, tá? Pense em um. Qualquer coisa. Quero casar. Se é o seu propósito de vida, beleza. Eu acho que não tem ninguém novo aqui, né? Mas, sei lá, quero entrar para uma faculdade, não precisa ser novo para isso. Tá? Ou quero fazer as pazes com meu marido, quero ser promovido no meu trabalho, quero dar uma palestra, eu quero ano que vem ser eu que estou lá em cima, por que não? Viu? Por que não? Tá? Independentemente de quem seja, pode estar aqui sim, talvez esse possa ser seu propósito, tá? Mas quem não tem, pensa em pelo menos um, tá? E quem já tem tido um propósito, foque, tá? Foque, que agora a gente vai continuar. A palavra sentido, quando a gente fala sentido, o que vocês pensam? A primeira coisa, quando fala sentido. Posição. O que mais? Sentido. Sentido. 5 sentidos, né? 6º sentido. Eu acredito em 6º sentido. Vocês acreditam? Eu acredito muito em 6º sentido. Então, quando a gente fala da palavra sentido, o sentido ele pode ser um significado, sentido de algo, que define alguma coisa. Ele pode ser uma consciência, a pessoa perdeu o sentido, certo? Mais um sentido da palavra sentido. Lógica, tem sentido? Não tem sentido. Não tem, isso não tem razão, não está certo. Posição, quem falou da posição? Posição de soldado, né? Sentido. Eu não vou saber exatamente, mas acho que é mais ou menos assim, né? O braço, a coxa, né? Uma posição de sentido, que ela tem uma explicação também. Direção, rumo, sentido, direita, esquerda, frente, atrás, certo? Perspectiva, modo, lado. Vendo por esse sentido, certo? Ressentido. Fulano tá sentido com você, hein? Às vezes dá uma impressão de que está falando meio caipira, que está meio errado. Não. Existe esse sentido na questão de ressentimento. Ela está ressentida com ela. O que significa? Está meio esquivada, tá meio magoada, né? Percepção, visão, audição, tato, paladar, como a gente já falou, e o propósito em si, tá? O que seria o propósito em si? Qual o sentido da vida? Entendeu? Qual o sentido de eu fazer determinada ação? Qual o sentido de eu querer isso? Qual o sentido de eu estar aqui? Então, qual o sentido? Qual o propósito? Certo? Então, se você está sem sentido, buscou, encontrou seu sentido, ele é recém-nascido, tá? Você nem pensou muito a respeito dele ainda. Você precisa dar um significado. Chame a sua bênção pelo nome. Isso é muito sério. Nas nossas orações. Eu acredito que, mesmo que tenha alguém aqui que não seja religioso, pede alguma coisa para Deus. Uma hora ou outra pede para Deus, para qualquer coisa, para você mesmo, não sei. Chame pelo nome. Deus, eu quero isso aqui, ó. Ele é cor de rosa, ele é desse tamanho, ele é tal. Dê um significado. Esteja consciente. Não faça suas escolhas no momento que você está lá bebendo cerveja no bar. O homem faz mais isso, né? Mas ok. Esteja consciente das suas escolhas. Esteja com a cabecinha no lugar quando você for escolher o que você quer. Principalmente quando for amplo
Quando for envolver a vida, e eu vou dar vou mostrar uma frase para vocês que isso vai fazer bastante sentido depois, tá? Fique na posição, para você olhar o seu alvo. Para você chegar até onde você quer, você tem que estar na posição. Na posição e na postura. Tá? Quer ser presidente da República? Não vai se apresentar no parlamento de chinelo havaiana, né? De fome porque ele tem que pagar outro. Certo? Então, escolha o que você precisa. O que você precisa não dá pra gente fugir. A gente tem que se vestir, a gente tem que comer, a gente tem que ter um relacionamento, a gente tem que ter amigos, senão a vida não vai fazer sentido. Tá? Então isso a gente precisa, necessidades humanas básicas. Se alguém aqui, se é da área da saúde, enfermeira, alguma coisa, vai saber. Necessidades humanas básicas de Wanda Horta. A base da pirâmide de Maslow, tá? Necessidades humanas básicas. Se alguma coisa que falta, o resto não vai estar bem, tá? Às vezes uma coisa lá que era para estar bem na sua vida não tá porque você não está dormindo direito. Enfim, necessidade humana básica, tá? Então a gente precisa escolher e fazer aquilo que a gente precisa, que não tem jeito. E aquilo que você deseja, você pode ponderar. Eu fui em um treinamento de mulheres que faz aqueles programas para emagrecer. Eu fui fotografar, sabe? Aí apareceu um slide lá que estava assim, a diferença entre menina e mulher. Minha filha não, minha filha é uma benção. Quando ela quer alguma coisa a gente fala não, ela entende. Mas a maioria das crianças, quero. Qual é a diferença de menina para mulher? Qual que é a diferença nesse sentido? Mulher deve saber dizer não. Eu quero isso, mas eu não vou fazer, porque eu já tenho a capacidade de escolha, eu não sou mais uma menina. O que difere uma menina de uma mulher é a capacidade de dizer não, tá? Eu quero, eu desejo, mas eu posso? Se você não pode, não compre, porque depois vai dar B.O., você vai reclamar com o marido, com Deus, com o vizinho, com a vizinha, mas era um desejo, não era uma necessidade. Isso, se a gente levar isso em consideração, pode organizar a vida de muita gente. Nós não somos meninos, nós somos mulheres e nós conseguimos ponderar. O que é ponderar? Pôr na balança, pensar, preciso ou desejo? Se a gente deseja e pode, maravilha, vamos lá, né? Se a gente tem R$50, vamos dizer assim, e você está livre para você pode fazer o que você quiser com ele, você pode comer uma pizza? Você pode. Você pode comprar umas toalhas de maquiagem? Você pode. Certo? Pode passar. Campo de guerra. E isso mudou todo o percurso de uma profissão. Isso deu identidade a uma profissão. Pessoa extraordinária. Ayrton Senna. Eu lembro mais ou menos, viu, gente? Porque eu não sou tão velha assim, sabe? Estou no 30 ainda. Lembro mais ou menos. Eu lembro, tipo assim, Ayrton Senna morreu. Em 94 eu tinha 4 anos. Eu ia fazer 5. Então, lembro do fato que o Ayrton Senna morreu, onde a gente chorou e a sandalinha do Ayrton Senna, não lembro direito. Só que mesmo quem nasceu depois de Ayrton Senna sabe que ele foi um cara extraordinário. Foi diferenciado. Ele morreu porque ele passou por uma curva numa velocidade que nunca ninguém tinha passado antes. Fim. Morreu fazendo algo extraordinário. Jesus Cristo, para mim, o meu maior exemplo, minha maior inspiração. Vou citar um exemplo de atitude de Jesus Cristo, foi extraordinário, mas tem muitas. Quem crê, quem conhece sabe. Getsemane, um lugar de dor, um lugar de suor de sangue, não foi? O que Jesus falou para Deus? Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. Se possível, afaste de mim esse cálice. Ele era Jesus, mas ele também era Deus. Ele pediu para alguém que era tão Deus quanto ele. Fala, se possível, afaste de mim esse cálice, está doendo. Ele carregava ali o pecado de todo mundo que estava em cima dele. Deus, se possível, afaste de mim esse cálice. Porém, que seja feita a tua. Precisa ser uma pessoa extraordinária para falar isso. Precisa ser extraordinário. Uma pessoa ordinária, eu quero isso, ponto fim. Patrão, eu quero isso. Vai lá e fala, patrão, eu quero isso, mas seja feito em sua vontade. A maioria das pessoas vai falar assim, patrão, eu quero isso, se eu não fizer, tô caindo fora. O problema é teu, vai. Tem gente que vai vir e vai fazer melhor. Porque existem pessoas extraordinárias. Então, às vezes, quem confia em Deus e faz uma oração de entrega, Deus, eu quero isso. Porém, que seja feita a sua vontade, porque a sua é melhor.
E talvez aquilo não vai acontecer. Não chore. Talvez era o que você queria, mas não chore. Entregou, não entregou? Você foi extraordinário, não foi? Quando a gente toma atitudes extraordinárias, o extraordinário acontece. Isso é fato, gente. Você quer subir de cargo? Você quer ir para outra profissão? Você tem respeitado a sua liderança? Ninguém é melhor do que ninguém. Ele pode ser patrão dela. Ele não é melhor do que ela. Só que ele é líder, ela tem que obedecer ele. Fim, não é uma questão de ser melhor, é uma questão de organização. É organização. Respeite quem está acima de você. Senão você vai crescer? Não vai crescer. Porque um dia você vai estar no lugar dele e aí você vai querer que os outros te respeitem? Não. Vou repetir, não é uma questão de ninguém ser melhor do que ninguém. O mundo precisa de todo mundo. Certo? Meu pai é pedreiro. Se meu pai não fosse pedreiro, não existia essa construção aqui. Se não existissem os outros pedreiros, ninguém morava em lugar nenhum. Ele é importante? É. Então saiba o lugar que você está, e não é porque o outro precisa mandar em você por uma questão de ordem, ele precisa organizar as coisas, esse é o cargo dele, essa é a função dele. Que ele está querendo ser superior, não, ele precisa fazer isso. Ele não é mais você, ele é ele. O que você faz, ele não faz. O que ele faz, você também não faz. Então não adianta a gente querer ser extraordinário, querer algo extraordinário, se a gente é ordinário. Para de ser ordinário, porque o extraordinário vai vir. É fato. Isso é fato, é quase que uma lei, né? Então ela diz, tire uma questão boa de tudo. Dá para tirar, tá? E escolha como agir. Pode passar.